Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Você que nos acompanha na sua casa, através da internet, através da rádio, que Deus possa estar te abençoando ricamente. Eu creio que até aqui o Senhor tem falado com você através dos louvores, através das orações que foram feitas aqui. Creio que seu coração está quebrantado. E neste momento, eu quero deixar uma palavra para o nosso coração. Uma palavra que vem dos céus para nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 34. Salmos 34. É um salmo de Davi, um salmo muito poderoso que fala aos nossos corações. Eu gostaria que você acompanhasse conosco em Salmos 34, a partir do verso 1, que diz assim a palavra: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios te falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha que palavra tremenda. Essa palavra, ela traz aos nossos corações que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depender do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. E é um salmo escrito pelo próprio Davi. O salmista Davi, ele louva e comemora o seu escape de Abimeleque, o rei de Gade. E é interessante que a experiência de Davi nessa cidade foi profundamente perturbadora, e ele fingiu-se de louco para não morrer nessa cidade filisteia. Então, queridos, nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, e muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por períodos difíceis, mas nós esquecemos desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nos livra, esse Deus que está sobre nossas vidas e faz com que nós possamos passar por tudo isso, glorificando Ele pelo que Ele é. Mas muitas vezes também nós achamos que nós não somos merecedores, nós achamos que nós não fazemos parte desse povo, mas eu quero dizer para você que nós fazemos parte dessa geração, desses israelitas, desse povo que caminhava com Davi. Nós fazemos parte da geração de Davi. E é interessante que Davi nos conta seu testemunho e nos estimula a buscar o Senhor em todo tempo.
Em todo tempo nós precisamos buscar o Senhor, pois os que buscam o Senhor de nada tem falta. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Eu poderia estar aqui nessa noite falando para você somente dos livramentos que Deus nos dá através desse pequeno salmo, mas nessa noite eu quero trazer para você algo muito interessante, que é viver de modo agradável a Deus. Será que realmente nós temos vivido de acordo com a palavra de Deus? Será que realmente tudo aquilo que a gente faz tem agradado o coração de Deus? E Davi, queridos, ele nos explica através dos salmos, que é uma escola de oração, é uma escola de adoração. Nós podemos ter noções básicas que agradam o coração de Deus. A primeira dela é quando nós falamos de aglomeração do povo de Deus. Aqui no versículo 3, ele fala assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Não é tempo de falar de aglomeração, que nós estamos passando por um período que nós não podemos aglomerar. Mas essa aglomeração fala de comunhão. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos nos juntar uns aos outros e compartilhar as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Interessante também que a adoração, ela é de coração, é algo que vem do interior, é algo que vem do íntimo. E Davi fazia isso muito bem. Ele rasgava o coração, ele ficava diante de Deus, ele pedia perdão a Deus, ele reconhecia os seus pecados. E nós precisamos reconhecer pecados. E a terceira coisa, a terceira noção básica que agrada o coração de Deus quando fala de adoração, quando fala de oração, é a dimensão moral. Ou seja, adorá-lo com as nossas atitudes, adorá-lo com os nossos testemunhos. E tem um versículo lá em Romanos 12:1 que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos, viver de modo que agrada ao Senhor não é fácil, mas nós precisamos viver de maneira que nós possamos agradar ao Senhor, para que nós venhamos receber aquilo que Ele tem para nos abençoar. E a adoração, então a adoração ela tem que ser pública, ela tem que ser interna e também com estilo de vida. E quando nós fazemos isso, o jeito que vivemos determina a nossa adoração a Deus. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Nós temos que perguntar isso para nós mesmos. Será que realmente eu tenho adorado ao Senhor de uma maneira que vai agradá-lo? Será que realmente eu tenho vivido os propósitos que Deus tem para a minha vida? E além disso, queridos, Davi, ele dá ênfase em temer o Senhor. Lá no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 11 fala sobre isso. Versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No versículo 9, temei o Senhor. E lá no versículo 11, vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor de Deus. Então aqui Davi, ele traz algo para nós, mesmo com aquele contexto histórico que ele passava naquele momento. Eu quero ler com você em 1 Samuel capítulo 22, no versículo 1 e 2. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, mesmo nesse contexto histórico, Davi ali fazendo-se de louco para fugir daquela situação, Deus envia um recurso, Deus envia homens para estar com Davi. E a partir da experiência de Davi em Gate, quando Davi passou por aquela situação, ele apresenta esse salmo para nossas vidas. Ele apresenta esse salmo que pode trazer algumas instruções para nós vivermos de maneira que agrada ao Senhor. E eu quero estar falando muito rapidamente de 4 instruções que Davi apresenta para nós através desses salmos, para os seguidores dele daquela época, bem como para nós nos dias de hoje, em como nos ajudar quando nós passamos por apuros, quando nós passamos por situações difíceis. E qual que é a primeira instrução
que nós precisamos aprender para viver de modo agradável a Deus. Bendizer o Senhor. A primeira instrução: bendizei ao Senhor. Salmos 34, 1 ao 3, ele fala sobre isso. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então a primeira coisa é bendizei ao Senhor. Davi ele não consegue esconder a sua satisfação por estar fora do território do inimigo. Aliás, ele não precisava nem ter ficado naquele lugar. Mas quando ele volta ao deserto com os seus homens, ele observa isso, essa palavra, bendizer, gloriar, engrandecer, exaltar, que fala nesse texto. Tudo isso Davi trouxe ao seu coração. Interessante que ele temia ao Senhor. E nesse Salmos 34, se você fizer uma observação, nesses 22 versículos, nós vamos ver o nome do Senhor é usado 16 vezes. Porque Davi, ele temia o Senhor, ele sabia que ele tinha que bendizer o nome do Senhor, ele tinha que gloriar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Está passando por luta, está passando por dificuldade, busque a Deus, bendiga o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor está olhando a minha situação, o Senhor vai trabalhar em meu favor. E aí, queridos, Davi, ele dá graças ao Senhor, engrandecendo e exaltando o seu nome. E o que o Senhor fez por Davi? Ele fez várias coisas, mas a primeira coisa que ele fez, ele respondeu a sua oração. Versículo 4: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então a resposta que Davi teve através da oração pelo Senhor foi algo sobrenatural. E eu quero te perguntar nessa noite: verdadeiramente você tem orado ao Senhor? Verdadeiramente você tem recebido da parte do Senhor essa resposta? Outra coisa que Davi recebeu do Senhor: as suas necessidades foram supridas. Versículo 17: clamam os justos e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Qual que é a sua necessidade hoje? Qual que é a sua petição hoje diante do Senhor? Nós estamos aqui numa vigília, onde nós podemos estar diante de Deus, aqui em aglomeração juntos, mesmo à distância, mesmo acompanhando pela internet, mas nós juntos nós podemos fazer petições ao Senhor. Será que verdadeiramente o Senhor tem atendido às suas necessidades? E outra coisa que Davi recebeu do Senhor, ele livrou do perigo. Versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queridos, quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas vitórias o Senhor tem nos dado, quantas vezes nós passamos por perigo, quantas vezes nós passamos situações difíceis e o Senhor nos dá vitória. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei, há pouco tempo agora nós fomos a Belo Horizonte, e voltando de Belo Horizonte, ali antes de chegar em Lafayette, uma carreta desceu na avenida transversal e me fechou. E pela misericórdia de Deus nós paramos no meio da pista. Eu estava 80 por hora e a carreta entrou com tudo, e ali os anjos do Senhor acamparam ao nosso redor e não aconteceu nada, para a glória de Deus. Então Deus nos livra de tudo que nós passamos. Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado de todo perigo, e nós temos que agradecer ao Senhor. E Davi, queridos, ele não se gloria em sua astúcia ou habilidade, antes se gloria no Senhor, em que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. E aí, queridos, nós temos que agradecer ao Senhor, nós temos que dar glória ao Senhor pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Porque o que Ele vai fazer por mim e por você são consequências. Mas para isso nós temos que estar alinhado na vontade de Deus, nós temos que viver de modo agradável a Deus, nós temos que entender isso, queridos. E para Davi
para o povo de Deus, por si mesmo, não é coisa alguma, apenas o mais humilde. Ele fala que o povo de Deus são apenas os mais humildes. Versículo 2, ele fala sobre isso: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Será que verdadeiramente nós temos humilhado diante de Deus? Será que verdadeiramente nós estamos querendo mesmo que Deus haja na nossa vida? Então, queridos, todo o povo, pois todos que pertencem ao Senhor, tem que humilhar diante do Senhor. Nós temos que aprender isso todos os dias. E os israelitas, eles temiam o Senhor. No versículo 7, o versículo 9 que eu li fala sobre isso. Eram separados, santos, como os seus justos. Versículo 10, 15 e 19 fala sobre esses justos. No versículo 10 ele fala assim: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum mal lhes faltará. E aí quando nós lemos isso, nós sabemos que o Senhor opera maravilhas no nosso meio. O Senhor nos livra, o Senhor atende às nossas necessidades. E aí, queridos, saber quem somos em Cristo e quem o Senhor é, deve criar em mim e em você o desejo de bendizer o nome do Senhor. Então, a primeira instrução para viver de modo agradável a Deus é bendizer o nome do Senhor. E a segunda instrução que eu quero estar falando para você nessa noite é buscai ao Senhor. No Salmos 34, no versículo 4 ao 8 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queridos, busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor, porque Ele é aquele que nos guarda. E Davi, ele dá testemunho triplo daquilo que o Senhor faz pelo seu povo. Ele fala que Ele salva, Ele guarda e Ele satisfaz. Olha que coisa maravilhosa, queridos, saber que nós fomos salvos pelo Senhor, saber que Ele nos guarda e saber que Ele nos satisfaz com a sua destra fiel, que Ele é aquele que está sobre nossas vidas em todos os tempos. E aí Davi, ele buscou o Senhor e foi salvo dos temores. Um pouquinho atrás, no Salmos 31, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Olha que situação difícil, mas Davi buscou o Senhor e ele foi salvo de todos esses temores. Não tema nada, queridos. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por alguma luta, busca o Senhor. Só Ele pode nos dar essa vitória que nós precisamos. Só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos satisfazer. Mas às vezes nós buscamos em tantas coisas, nós procuramos tantas coisas, é livro de autoajuda, é psicólogo, é isso e aquilo. Não estou falando que você não deva fazer isso, mas nós temos que buscar ao Senhor. Em todo tempo nós temos que buscar ao Senhor, porque Ele está perto para nos abençoar. Em seu interior clamou ao Senhor e foi liberto das tribulações, e ao seu redor. Ou seja, tudo aquilo que Davi passava, mesmo que estava dentro dele, mesmo os temores que estavam ao seu redor, Deus estava ali para abençoá-lo, Deus estava ali para guardá-lo. Buscar ao Senhor, queridos, é o mesmo que olhar para Ele. E quando olharmos para o Senhor pela fé, Ele olha para nós e levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha que coisa maravilhosa. Lá no Salmos 4, no versículo 6, diz assim: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E um versículo também, um texto que eu gosto muito, Números, capítulo 6, do versículo 22 ao 27, diz assim: diz o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e direis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti,
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Queridos, é uma bênção quando nós recebemos algo da parte de Deus. É uma bênção quando nós somos iluminados por Deus. E esse termo iluminados, que está aqui no versículo 5, diz assim: contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Queridos, quando nós somos iluminados por Deus, quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós buscamos a Deus de coração aberto, Ele nos abençoa. Toma posse dessa palavra, Ele te fortalece, Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele faz resplandecer o seu rosto. Ele quer te abençoar, queridos. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa a situação que você está aí agora ouvindo essa palavra, eu quero te dizer que vale a pena você buscar o Senhor, vale a pena você deixar o Senhor trabalhar na sua vida. E esse termo iluminados, que está aqui nesse versículo 5, ele descreve o semblante radiante de alegria de uma mãe que recebe seus filhos em casa. Tem um versículo muito interessante, Isaías capítulo 60, versículo 4 e 5, diz assim: levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então os verás e será radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, ou seja, de alegria, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Então, queridos, esse termo iluminados é algo radiante, é algo que nós temos que nos alegrar, nós temos que estar à disposição do Senhor. Esse ano nós estamos trabalhando esse tema, alegrai-vos na presença do Senhor. E nós temos que buscar essa alegria, nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Aqueles que buscam o Senhor descobrem que Ele não apenas os salva, mas Ele os guarda, como também os satisfaz. Então, queridos, provar e experimentar a Deus, nesse versículo que ele fala, no versículo 8, ó, provar e vede. Provar e experimentar a Deus significa conhecê-lo melhor e também, queridos, desfrutar cada vez mais da presença do Senhor. Não é você provar ou experimentar uma comida, uma bebida, mas é você experimentar o próprio Deus. E Davi, ele considerava que a maior bênção de todas era aproximar-se de Deus e desfrutar da sua presença. Qual tem sido a sua confiança, queridos? Como você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus por interesse próprio? Você tem buscado a Deus para receber uma bênção? Você tem buscado a Deus para Ele te abençoar em alguma área? Ou você tem buscado a Deus pelo que Ele é? Porque Davi aqui ele declarava: eu busco o Senhor e desfruto da tua presença. Então nós temos que aprender isso também, queridos. Nós temos que buscar ao Senhor. E Davi ele declara que a palavra de Deus era doce como mel. Nós temos que entender isso, queridos, que muitas vezes a palavra ela vai nos exortar, a palavra muitas vezes ela vai nos corrigir, mas a maioria das vezes, queridos, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Olha a declaração de Davi no Salmo 119, no versículo 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Olha que interessante, queridos. Então Davi, ele se alegra com a bondade do Senhor. E esse termo bom e bem são importantes nesses salmos. É bom servir ao Senhor. Nós precisamos viver bem diante do Senhor. Então, queridos, viver de modo agradável ao Senhor também depende da busca que nós temos com Ele. E em terceiro lugar, a terceira instrução para viver de modo agradável a Deus, Davi fala assim no seu salmo: temei ao Senhor. Do 34, do versículo 9 ao 16: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que o buscam, o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar idolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom.
procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, queridos, temer ao Senhor é algo que nós temos que colocar no nosso coração. Aqueles que temem ao Senhor não precisam ter medo de coisa alguma, pois esse temor que lança fora todo medo. E a palavra de Deus, ela é recheada: não temas, pois eu sou contigo. É interessante que algumas pessoas falam sobre isso. Não temas está na Bíblia 365 vezes, ou seja, uma para cada dia. Então, temer ao Senhor é algo que vai requerer de mim e de você algo maior. E lá no Salmo 112, no versículo 1, diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado, mais do que alegre, aquele que teme ao Senhor. Queridos, temer a Deus é saber que quando nós falamos algo que não agrada ao Senhor, nós temos que refrear a nossa língua. A palavra de Deus está falando sobre isso. E aí, querido, quando tememos o Senhor, Ele sempre nos dá o que nós precisamos. Ele sempre está pronto para nos atender. Ele sempre está pronto para fazer algo para nos abençoar. Salmo 84, no versículo 11, na parte B, fala assim: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então nós precisamos andar retamente com o Senhor. Nós precisamos temer a palavra do Senhor. Nós precisamos vigiar a cada dia. Porque a Bíblia fala: orai e vigiai. Aliás, vigiai e orai. Nós temos que vigiar muito, queridos. Porque o mundo nos oprime. O mundo muitas vezes traz algo para nós que não é algo de Deus. Então nós precisamos de temer ao Senhor. E aí, queridos, Deus nos promete dar aquilo que é bom para nós e fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8, 28. E aí, com isso, nós precisamos aprender. Para temer a Deus, nós precisamos de algumas coisas, queridos. Primeiro, desejar o que é bom. Versículo 2 fala sobre isso: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Queridos, amar a vida significa ansiar vida plena, pela vida em abundância em Cristo. João 10:10, eu até falei sobre isso outro dia, que muitas vezes nós deparamos com esse versículo e a gente fica preocupado. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, e a gente fica assustado com aquilo ali, para por ali, mas esquecemos da segunda parte do versículo que fala assim: mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, queridos, aquele que teme a Deus, ele tem que desejar o que é bom. Ele tem que desejar uma vida plena, uma vida em abundância na presença do Senhor. É fácil? Não, queridos, não é fácil. Renunciar a mim mesmo não é fácil. Você renunciar a si mesmo não é fácil. Mas é preciso, queridos. Quando nós tememos a Deus, quando nós desejamos o que é bom, nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Cultivar um coração que deseja o que é bom e que se agrada ao Senhor. Salmos 37, 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos seus corações. Será que nós temos agradado a Deus com o nosso louvor? Será que nós temos agradado a Deus com as nossas atitudes? Então, queridos, é o primeiro passo para uma vida transbordante de bênçãos do Senhor, é agradar a Deus. Buscar o que é bom, desejar o que é bom. Outra coisa que nós precisamos aprender quando nós tememos ao Senhor: dizer a verdade, queridos. Versículo 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Quantas pessoas vivendo na mentira, quantas pessoas vivendo no engano. Nós precisamos dizer a verdade. Se conseguimos controlar a nossa língua, somos capazes de controlar também o resto do corpo. Depois você confere lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, vai falar dos pecados da língua e o dever de refreá-la. Nós precisamos vigiar naquilo que a gente fala, queridos. Nós precisamos dizer a verdade. Nós precisamos ser verdadeiro com as pessoas, para que nós venhamos temer ao Senhor. Outra coisa que nós precisamos aprender
quando nós tememos a Deus, é buscar o que é certo. Versículo 14 diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Queridos, isso significa abandonar o pecado de uma vez por todas, fazer o bem, ser purificadores e não agitadores. Nós precisamos disso, queridos. Os cristãos procuram a paz a qualquer custo, pois a paz depende da pureza. A paz depende da pureza e também, queridos, nós precisamos todos os dias buscar essa paz. Isaías 32:17 diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Procurar, querido, quando nós procuramos essa paz, essa palavra procurar, significa que precisamos nos esforçar para isso com a ajuda do Senhor. Busque a ajuda no Senhor. Muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não consigo nem orar, pastor, não consigo ler a palavra do Senhor. Começa aos pouquinhos, queridos. Temos falado muito ultimamente sobre voltar ao primeiro amor. Lembra quando você confessou Jesus? Lembra quando você chegou na caminhada para o Senhor, aquela vontade de ler a palavra, aquela vontade de aprender a palavra, procurar conhecer a Deus, procurar temer a Deus. E às vezes nós mesmos vamos deixando de se distanciar, queridos. Então nós precisamos buscar essa paz. Mas às vezes a gente ouve falando por aí: o mundo jaz no maligno, não tem como ter paz. Tem sim, queridos. A paz verdadeira está no Senhor. Então busque ao Senhor, teme ao Senhor. Nós precisamos fazer isso todos os dias. E a quarta e última instrução que nós precisamos aprender para viver de modo agradável a Deus é confiar no Senhor. Do 17 ao 22: clama os justos e o Senhor o escuta, e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preservar-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha que palavra tremenda, queridos. Em nenhum momento neste salmo, Davi dá a entender que a vida de fé e de obediência poupará os filhos de Deus de enfrentar problemas, queridos. A caminhada com o Senhor, ela não é fácil. A Bíblia diz que servir ao Senhor, o caminho é estreito, é apertado. Então nós precisamos entender isso. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nada vai nos impedir de receber nossas bênçãos. No entanto, Ele promete que se confiarmos no Senhor e o invocarmos, Ele pode atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênçãos para nossas vidas. E para nós, queridos, por meio de nós, muitas pessoas também vão ser alcançadas pela misericórdia. E muitas vezes o Senhor está falando com você, muitas vezes o Senhor está falando comigo, e de pregar o evangelho a toda criatura, mas nós estamos prostrados, nós estamos parados. Que confiança é essa que nós estamos tendo no Senhor? Eu não sei falar. Moisés, eu sou gago, eu não sei falar, mas Deus deu para ele algo novo. Se você vê o profeta Abacuque, ele questionava: como que eu vou falar para esse povo? E Deus deu para ele ali o momento certo, a hora certa, para ele profetizar para aquele povo. Então confie no Senhor, busque o Senhor em todo tempo. Isaías 41:10, um versículo qual eu gosto muito também, diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Olha que Deus poderoso, queridos. Então nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos saber que Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida da nossa segurança física. Olha que interessante, versículo 19 e 20, muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
Olha que bênção, queridos. Ele cuida até da nossa segurança física, até do nosso trabalho, Ele cuida de tudo, queridos. Nós precisamos entender que quando nós confiamos no Senhor, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida do nosso trabalho, Ele cuida da sua faculdade, Ele cuida de tudo, Ele cuida da vida financeira. Quem sabe você está aí no tempo difícil que nós estamos enfrentando, com a vida financeira toda arrebentada, mas eu quero dizer para você, confia no Senhor, entrega para o Senhor que Ele vai te ajudar, Ele estará contigo em todo momento, queridos. Precisamos tomar posse disso. E aí, os perversos são condenados, mas para os justos não há condenação alguma, pois os que confiam no Senhor, nada lhe afetará. Olha que tremendo, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, você foi chamado para ser diferença nessa terra. Você foi chamado para fazer algo novo. Confia no Senhor, queridos. Deus livrou Davi da mesma forma que libertou Israel do Egito. Deus livrou Davi da mesma forma que vai libertar hoje nós de toda a tribulação, queridos. O mesmo Deus de antes é o Deus de hoje e será Deus para sempre. Ele nos livra, basta a gente confiar no Senhor. Então eu deixo essa palavra nessa noite, que para nós vivermos de modo agradável a Deus, nós precisamos bendizer ao Senhor, buscar ao Senhor, temer ao Senhor e confiar no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Salmos 46, Ele é o nosso socorro e refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não temas, seja um homem, seja uma mulher de garra, acredite, levanta. Quem sabe você está passando por um período difícil, você não está conseguindo nem se levantar para orar. Levanta hoje, queridos, toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida e que você possa viver de modo agradável a Deus.